Preste atenção, que o que eu vou falar para vocês é muito importante. Eu vou falar sobre 6 estratégias de Satanás para te frear na tua busca a Deus. Eu lembrei dessa palavra hoje, né? Ontem eu estava lembrando dessa palavra. E como foi que Deus me deu essa palavra? Passei um mês em oração, sozinho. Eu fazia muito essas coisas. Hoje eu não faço tanto quanto eu gostaria. Mas passava um mês sozinho, numa casa, num lugar deserto, bem deserto. Eu ia para uma praia deserta, lá em Pernambuco, no norte de Pernambuco, e ficava numa casa por um mês, sozinho, sem celular, sem computador, sozinho. Eu lembro até hoje como Deus me trouxe essa palavra ali, lendo o livro de Êxodo. Abra aí a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 5. Moisés e Arão falam a Faraó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O que Deus quer é que o povo dele celebre a sua presença. Faça festa. Eu fico muito preocupado com a maneira como os cristãos às vezes cultuam. Não tem vida, muitas vezes não tem pulsação. Existe às vezes cansaço, existe distração, a mente vaga, a gente não se concentra. Mas, irmãos, quando uma igreja cai na real da presença de Deus e pulsantemente adora e celebra uma festa ao Senhor, pelos seus benefícios, pelo que Ele tem feito, pelas suas obras, pela sua graça, pela sua salvação, meus irmãos, é uma coisa linda. E Deus quer que você celebre uma festa para Ele. Deus quer que nós adoremos o seu nome. Deus quer que sejamos adoradores dele. Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Só que vocês acham que o inimigo vai querer que você esteja na presença de Deus, adorando e celebrando? Claro que não. Faraó aqui é um símbolo de Satanás. E olha só o que acontece. Respondeu o Faraó a Moisés, versículo 2: quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Olha, querido, o diabo não cogita as coisas de Deus. O mundo não entende por que nós celebramos. Porque alguns passam aí, olham para nós aqui e dizem para ele: perda de tempo. Não compreendem. Mas nós sabemos porque adoramos. Amém? Glória a Deus. Eles prosseguiram e disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou espada. E aí, queridos, Deus me trouxe uma revelação em cima desse versículo. Caminho de 3 dias aí é a distância que existe entre o Egito e o lugar no deserto onde você adorará ao Senhor. É a distância que existe entre a sua velha vida, entre o mundo e a sua nova vida. 3 dias é a distância entre a morte e a ressurreição. Tem que haver separação. Tem que haver distância entre a vida e a morte, entre o mundo e o lugar de adoração. Amém? Caminho de 3 dias. Versículo 4. Então lhe disse o rei do Egito. Aí veja a primeira estratégia maligna de Satanás para te frear nessa tua busca a Deus. Disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão?
Por que vocês estão interrompendo o povo no trabalho deles? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vocês estão distraindo eles das tarefas deles. E aí, não vou ler o capítulo 5 todo, mas vou dizer para vocês o que aconteceu. Faraó mandou os seus capatazes aumentarem o trabalho dos israelitas. Faraó obrigou o povo de Israel a trabalhar duplicadamente. E olha o versículo 9 que diz: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas, que no caso eram as palavras de Deus. Agrave-se o serviço sobre eles, para que eles não deem ouvidos. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é uma estratégia de Faraó. Versículo 17. Faraó de novo responde: vocês estão ociosos. Estais ociosos, por isso que vocês dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai, palha, porém não vos dará. Vocês vão trabalhar mais. Vocês antes recebiam a palha para fazer os tijolos, agora vocês vão buscar a palha. Vocês vão buscar a palha e ainda vão fazer os tijolos. Vocês estão todos ociosos, estão sem fazer nada. Vão procurar o que fazer. Esse negócio de sair para adorar ao Senhor, nada. Irmãos, primeira estratégia que a gente observa: o inimigo trabalha nos cuidados da vida, para que nós não sejamos intensos em nossa busca, intensos em nosso ministério, intensos no nosso chamado. Irmãos, olha, uma cidade precisa de vocês. Eu estava comentando com o pastor Tiago lá esses dias, e eu quero falar para vocês também, meus irmãos, é urgente. Não podemos nos acomodar. Eu quero despertar os irmãos aqui. Existe uma cidade onde o espiritismo, Pedro Leopoldo, é muito forte. Essa cidade é conhecida no Brasil como a cidade de Chico Xavier. Já imaginou, irmãos, a glória que será quando vocês começarem a despertar? Como vocês serão referência no Brasil todinho, de prosperarem aqui, celebrando a presença do Senhor e a glória de Deus. Existe uma urgência em nosso país, no mundo, irmãos. O nosso lugar não é aqui. Tem uma terra prometida para nós, mas infelizmente estamos escravos aqui com cuidados da vida. Somos tentados diariamente. São propagandas, slogans, outdoors. Você precisa disso, você tem que comprar aquilo, faça isso, faça aquilo. Compra o seu carro novo. Você compra um carro novo e já quer outro novo. Você sabe, e vai um frenesi consumista. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão cada vez mais fechadas em suas casas, vivendo seus mundinhos, querendo adquirir bens e posses. Você compra um celular, já não satisfaz, tem que comprar um melhor e tem que comprar outro melhor. Quando Jesus fala sobre os últimos dias, ele diz assim: os últimos dias serão tempos difíceis. E aí você pensa, por que será? Porque os homens sairão matando uns aos outros, porque isso e aquilo outro. Ele diz assim, não, se bem que tudo isso está acontecendo, lógico, que ele falou também, mas ele diz: serão como os dias de Noé. O que é que havia nos dias de Noé? Eles compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento, quando de repente sobreveio-lhes o dilúvio. Em outras palavras, queridos, os cuidados normais da vida, não eram pecados necessariamente que Jesus salientou. Jesus salientou os cuidados da vida. Eles estavam distraídos do seu chamado, que Deus poderia fazer algo na vida deles, não queriam saber, estavam distraídos, não ouviram Noé. Deus chamou aquela geração a arrependimento, não quiseram, porque estavam ocupados demais em comprar, vender, casar, dar-se em casamento. Irmãos, existe um estilo de vida sendo ensinado em alguns lugares, em algumas comunidades alternativas, chamado minimalismo. Já ouviram falar?
diz o seguinte: muitas pessoas estão fazendo isso. Elas planejam sua vida para terem o menos possível desse mundo. E não estou falando de cristãos não, viu? O menor espaço possível que dê para viver. Foi feita uma pesquisa, eu estava assistindo um documentário no Netflix sobre isso. Minimalismo, acho que é isso, né? E eles dizem lá que numa casa convencional norte-americana, as pessoas não frequentam, por exemplo, todos os espaços de uma casa. Colocaram câmeras e sensores para calcular o movimento das pessoas diariamente. Existiam muitos halls da casa que não eram frequentados. Ou seja, as pessoas gostam de ter as coisas, mas nem sequer usam. E aí, eles calculam formas de simplificar a vida. Eu preciso de todos esses sapatos? Eu preciso de todas essas roupas? Preciso mesmo de um carro novo ou de um celular novo? Se precisar, tudo bem, mas para pensar. Você não acha que isso faz parte de uma estratégia maior para distrair você de coisas profundas e eternas, não? E aí, no âmbito, no desejo, no anseio de querer mais desse mundo, você faz o quê? Se endivida. E para pagar as dívidas, trabalha. Eu vi um negocinho tão engraçado esses dias no Instagram. Quando entra o salário, aí tinha assim, um gatinho, né? Eu ri demais. Um gatinho, aí deram um biscoitinho pro gatinho. Colocaram assim, ao lado do sofá, embaixo assim, né? Ele estava embaixo, aí deram o biscoitinho. O gatinho ficou olhando o biscoitinho. De repente, irmãos, uma mãozinha por debaixo, o outro gatinho, por debaixo do sofá fez. Aí a legenda era: quando eu recebo meu salário e pago meu boleto. Recebo o salário e pago o boleto, olha como eu fico. O gatinho que estava lá, estava esperando o biscoitinho, ele demorou para comer, o outro veio por debaixo, só viu a mão. É isso que acontece às vezes. Recebemos o salário, já temos 1000 dívidas para pagar, porque, sabe, aquela ansiedade, o desejo de comprar foi maior. Fizemos dívidas no cartão, corremos atrás das coisas, dos bens, e agora estamos pagando a conta com muito trabalho. O tempo vem, o tempo vai, o tempo vem, o tempo vai. Só fazemos trabalhar, estudar, trabalhar. Irmãos, eu quero estimular os irmãos aqui a terem como meta simplificar a vida. Não complicar a vida, mas simplificar a vida com relação às coisas desse mundo. Para terem mais tempo para investirem em coisas eternas. Eternas. Quem diz amém? O diabo faz com que a gente se desconcentre com os cuidados da vida. Ele usa isso também. Faraó fez isso. Vamos ler o capítulo 7. Eu quero mostrar uma segunda estratégia do adversário para frear você na busca a Deus. Capítulo 7, versículo 8. Quando Faraó vos disser: fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão, lança-te diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Deixa eu contar, eu acho que eu estou adiantando muito, mas o que é que acontece? Faraó dificultou o processo, não liberou o povo. Deus começou a fazer milagres para ver se Faraó começava a despertar. Claro que Deus sabia que ele não ia despertar, mas para começar a quebrantar o Egito, né? A quebrar o orgulho deles. É quando Deus manda Moisés e Arão lançar uma vara, um cajado diante de Faraó. Olha o que acontece, versículo 10, versículo 9, versículo 9, 7 e 9. Quando Faraó vos disser: fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão, lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão,
e eles se transformaram em serpentes. Isso, irmãos, isso é muito interessante. Não foi apenas o cajado de Moisés e Arão, o cajado deles, que se transformou em serpente. Os magos do Egito, os mágicos daquela terra, também conseguiram fazer o mesmo com as suas ciências ocultas. E isso é impressionante. Estava conversando agora recente, não sei com quem foi, essa semana, sobre curas. Foi com um pastor, não lembro qual foi deles, não foi você não, foi outro, algum outro pastor. As curas que acontecem em outros locais. Algum deles testemunhou e disse: rapaz, eu fui curado na minha infância, até hoje. Uma curandeira me curou de uma enfermidade que eu tinha, incurável. Hoje eu sirvo ao Senhor, mas até hoje eu fui curado. Eu digo, eu acredito. Tem pessoas que são curadas em todas as religiões, queridos. Todas, no budismo, no hinduísmo. Sabe por quê? O próprio Jesus dá a resposta. A tua fé te salvou. Existe uma fé no homem que pode salvá-lo. Com relação, muitos milagres, inclusive com relação a enfermidades, podem ser curados em qualquer lugar, por causa da fé. Mas existe uma coisa que essa fé não pode fazer, se não for em Cristo. A salvação do homem não dá. A salvação do coração do homem, a transformação do seu interior, só Jesus faz. Amém? Os magos desse mundo estão fazendo o mesmo com as suas ciências ocultas, o mesmo entre aspas, viu, irmãos? A segunda estratégia do adversário, então, existe transformação também no mundo. Para você. Não precisa você buscar a Deus. Você vai vivenciar coisas incríveis também no mundo. Para que buscar a Deus? Para que festejar o Deus de Israel? Fica aqui. Os magos daqui fazem o mesmo também. Olha aí. Pá. Existem muitas alternativas que as pessoas procuram para seus problemas da alma. Eu não estou aqui querendo dizer, irmãos, que é errado você estudar, por exemplo, psicologia, ou psiquiatria, ou psicanálise. Claro que não. Mas, queridos, o máximo que essas ciências podem fazer, elas ajudam. Tem a sua ajuda. Pessoas com depressão, com crises existenciais, com falta de propósito, sabe? Com aquelas muitas fobias. As muitas doenças da alma que as pessoas têm, queridos. A nossa geração é uma geração cada vez mais doente em sua alma. Cada vez mais doente. Crise de ansiedade. É tanta doença de alma hoje listada. Crise de ansiedade. Aí tem, vamos lá, me ajuda aqui. Síndrome do pânico. O que mais, queridos? Pensamento acelerado. O que mais? É tanta coisa. Ansiedade compulsiva. Transtornos de obsessivo compulsivo. Bipolaridade. Tem um negócio mais esquisito, que é esquizofrenia. E aí, muitos correm para isso. Não estou dizendo que você não deva se consultar um psicólogo ou algo assim, não estou dizendo isso. Mas como se isso fosse a cura para os seus problemas da alma. O que um psicólogo, um psiquiatra pode fazer é ajudar com relação ao diagnóstico. Funciona. Até certo momento ajuda. Mas eu quero dizer, a cura para os problemas da sua alma está em Cristo Jesus. O mundo não pode, meus irmãos, porque senão, para que estaríamos aqui, queridos? Se todos os problemas da nossa alma podem ser resolvidos com as ciências do mundo, o que é que você está fazendo aqui? A gente acredita que eles não conseguem resolver. Eles podem até diagnosticar uma coisa ou outra, mas eles se maravilharão com a cura que existe em Cristo.
Eu era uma pessoa excessivamente ciumenta. Eu era um cara ciumento. Era um transtorno aquilo. E um dia eu pedi cura a Deus. Do dia para a noite, irmãos, foi um milagre. Nesse caso meu, foi um milagre. Porque eu acreditava que jamais conseguiria deixar de ser ciumento. Não acreditava, senão não tinha sido curado. Mas eu cheguei a pensar: meu Deus, será que um dia eu vou me livrar disso? E aí, irmãos, do dia para a noite, me lembro que acordei assim, um dia assim. Não sei se acontece com todo mundo isso, mas aconteceu comigo. E Deus me livrou do ciúme completamente, irmãos. Hoje, eu não me apego mais às pessoas. Não coloco meu coração na mão de ninguém, a não ser de Jesus. Amo os meus irmãos, mas o meu coração está nas mãos de Jesus. Amo as pessoas, minha família, mas o meu coração está nas mãos de Jesus. Amém? Hoje me chamam de irmão escorregadio. Olha o meu apelido, eu que era tão apegado às pessoas. Hoje meu apelido é escorregadio, porque hora eu estou aqui, hora eu não estou mais, sabe? Não manda mensagem para ninguém, eu não mando mensagem. Olha só, quem te viu que te vê. Eu que era um dependente emocional, hoje sou escorregadio. Um irmão lá de Goiás disse de mim: você é muito escorregadio, meu irmão. Queridos, é Deus quem faz isso. As ciências ocultas vão até um certo ponto. Olha aqui, vejam comigo. Veio a primeira praga. As águas tornaram-se em sangue. Versículo 22 do capítulo 7. Olha o que aconteceu. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Eles também transformaram a água em sangue. Amém? Amém não. Misericórdia. Capítulo 8. A praga das rãs. Tinha rã por todo lado. Deus mandou rã para tudo quanto era lugar. Ali no Egito, as irmãs acordavam, as irmãs egípcias. Acordava e do lado assim, tinha uma rãzinha assim, do lado. Cadê Micaela? Tá lá embaixo, é? Tinha uma rãzinha. Imagina você, Ludmila, acordar e tem 5 rãs no seu travesseiro. Uma vez eu acordei, tinha um morcego no meu travesseiro, irmãos. Dormindo do meu lado. Misericórdia, sai daqui. Você acorda, tem um monte de rã na casa. Misericórdia. E sabe o que é mais impressionante? Os magos do Egito, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Então os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Está vendo o que a gente faz também? Está vendo o que a gente faz também? Está vendo que existe transformação aqui também? Isso estava uma competição. Até que aconteceu um negócio lindo, irmãos. Repita comigo. Piolhos. Repita comigo. Piolhos. Olha que glória, irmãos. Os piolhos glorificam a Deus. Amém? Capítulo 8, versículo 18. Quando os piolhos vieram, irmãos, que encheram os cabelos das egípcias, elas saíam cortando os cabelos, era muito piolho. Não tinha shampoo que fizesse com que elas vencessem aquele mal. Os piolhos eram quase carrapatos, de tão grandes que eram, de tanto que sugavam o couro cabeludo das egípcias, as tadinhas. E aqueles cabelos lindos das egípcias, de repente, ficaram cheios de... Imagina a cena, irmãos. Todo mundo se coçando lá de piolho. Só no Egito, viu? E de repente, irmãos, versículo 18, olha bem o que está escrito aqui. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam produzir piolhos, e havia piolho nos homens e até no gado. Então disseram os magos a Faraó, desesperados, chegaram: isso é o dedo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Tem uma hora que a ciência humana se curva diante do dedo de Deus, que não tem como explicar. Eu lembro de uma experiência que eu contei para o professor de filosofia na universidade, quando eu estudava lá em Recife, no curso de administração.
E o professor chegou e disse: esse negócio de visão de Deus, na verdade não existe esse negócio de visão de Deus. Você tem uma visão, eu vi um anjo, vi isso, vi aquilo outro. Por que só uma pessoa vê? Porque na verdade, olha só o que ele vinha falando. Deus é produto do imaginário do homem. Deus é criação humana. Está aqui na mente do homem, na sua imaginação. É a evolução produziu a Deus. Ele falando isso na sala de aula. Eu tinha 17 anos quando eu entrei lá na turma da noite, só tinha adultos na minha turma. Eu era um adolescentezinho ainda. E eu não podia ficar calado, porque eu já tinha experiência com Deus. Levantei minha mão e disse: eu tenho algo para falar sobre isso. Eu tinha 12 anos quando meu pai levou um grupo de 10 homens junto comigo, eram 12 anos, um pré-adolescente, adolescente, para orarmos no monte. E aqui alguns irmãos aqui tiveram essa experiência, eu tenho certeza. E a gente chegou no monte para orar, e dobrando o joelho ali, uma mata fechada, floresta tropical. Como é que se chama a floresta? A floresta Mata Atlântica, né? Na Mata Atlântica, fechada, dentro de uma mata fechada de 10 horas da noite, sabe o que você vê? Nada. É breu. Sabe o que é breu? Escuro. E meu pai, um homem de fé, disse: vocês não vão levar lanterna, porque Deus vai iluminar e mostrar o caminho. Na época não tinha celular. E a gente subiu o morro. E chegou num lugarzinho assim, embaixo de um cajueiro. Começamos a orar lá. Eu falando pro professor. E a gente começou a orar, professor. Começou a orar. De repente, 2 da manhã, as plantas que estavam abaixo de nós, folhas secas de caju, começaram literalmente a brilhar, pegar fogo e não se queimar. E a gente pegava na nossa mão, professor. E outra, não foi só eu que vi, todos viram. Todos pegaram naquelas folhas brilhosas que queimavam-se e não se consumiam. Agora, professor, se vocês fossem para lá com câmeras, tentar fotografar, cadê? Eu quero ver. Sabe o que ia acontecer? Nada, porque Deus não é menino. Ele não se revela àqueles que acham que sabem, que conhecem das coisas, mas aos pequeninos, aqueles que acreditam. Aí um amigo meu disse, lá de baixo: ô Saulo, isso aí não era vagalume não, rapaz? Aí eu disse: olha, se você acha que um amigo seu de uma universidade federal não sabe diferenciar entre um vagalume e uma folha de caju, questione o vestibular dessa instituição. Se eu estivesse mentindo, eu estaria mentindo para mim. E não tem pior mentira do que essa, quando você mente para si mesmo. Não tem por que mentir aqui, professor. Aí o professor se levantou e disse: tem coisas que a ciência não explica. Aleluia! Os magos do Egito disseram: isso é o dedo de Deus. Aleluia! Amém, meus irmãos? Vocês creem que o Senhor faz milagre e transformação? Ele é o único que faz a verdadeira transformação dentro de nós. Aí começa a acontecer as pestes, as outras pragas, né? A peste dos animais. Ou melhor, é isso mesmo? Não, peraí, venci muito aqui, peraí, calma. Capítulo 8. Vejam o que aconteceu agora no versículo 25 do capítulo 8. Chamou o faraó a Moisés. Veja, preste atenção. Faraó tenta de um jeito desestimular. Moisés persevera. E ele, se não consegue de um jeito, ele vai tentar de outro, vai usar outra estratégia. Moisés persevera. Se ele não consegue da outra, vai tentar de outra forma, tentar desestimular de outra. É assim que o diabo age na sua vida, na minha. Você tem que ter muito foco em adorar o Senhor, em ser verdadeiramente um discípulo. Muito foco para não se distrair, porque ele vai fazer várias estratégias para te tirar o norte. E ele fez agora uma nova estratégia, queridos. Versículo 25, olha só. Chamou o faraó Moisés e Arão e disse, isso depois das pragas, dos piolhos, das rãs,
da água com sangue, das moscas. Ide, ofereceis sacrifícios a vosso Deus nessa terra. Sacrifiquem a Deus, mas sacrifiquem aqui no Egito. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque nós ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Em outras palavras, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Óleo e água não se misturam. Ou é luz ou é trevas, Faraó. Por que estaremos aqui no meio, no mundo, nesse sistema? E aí, versículo 27, nós temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Não, Faraó, é necessário separação. Não venha me convencer que eu posso adorar a Deus aqui, com o meu coração, adorando ao Senhor, enquanto a minha vida ainda está mergulhada nesse sistema egípcio mundano. Eu preciso fazer uma caminhada de 3 dias. Eu preciso de separação. Não tem como eu adorar aqui. Em outras palavras, irmãos, vocês já estão entendendo. Tem pessoas que vêm em nosso meio, que querem adorar a Deus, mas estão mergulhadas nessa estratégia maligna. Eles ainda não entenderam que tem que andar caminho de 3 dias. Eles ainda não entenderam que tem que haver morte e ressurreição, que tem que haver separação entre luz e trevas. Você não tem como adorar ao Senhor enquanto sua vida for trevas. Você tem que tomar uma postura, decisão. Ou eu sou um discípulo do Senhor, ou não. Ou eu me limpo mais, ou eu me sujo de vez. Se for para se sujar, se suja de vez. Não fica em cima do muro. É horrível essa situação, essa indefinição sua. Você não está se ajudando, nem está ajudando outras pessoas. Então, ou você vem para cá, ou você vai para lá. Decida-se. Queridos, ou é luz ou é trevas. Não existe penumbra. Não existe esse campo acinzentado. Decida-se. Tome uma posição. Saia de cima do muro. Eu ouvi uma vez uma história que dizia assim, vocês já devem ter ouvido. Tinha um muro. E uma determinada pessoa estava em cima do muro. De um lado estava a igreja e os anjos do Senhor, o Senhor Jesus dizendo: vem para cá, pula, sai de cima do muro, vem para o lado de cá, vem para logo para o lado de cá. Do outro lado estavam os demônios e o diabo, assim ó, e não falavam nada. A pessoa ficou confusa. Porque desse lado eles gritam para mim pular para o lado de cá, e desse lado os demônios e o diabo ficam em silêncio. Aí ele ficou em dúvida e perguntou para o diabo: por que você não fala nada? Eles estão me chamando, por que você não fala nada? Aí o diabo disse: porque o muro já é meu. Não tem como você adorar o Senhor em cima do muro. Você tem que sair do Egito. Isso é uma estratégia do diabo, te manter no mundo. Não é possível, vai para a igreja, cara, mas, sabe, fim de semana aí, vez por outra, não tem problema nenhum não ir para festa não, para farra não. Não tem problema nenhum não, você pode. Querido, eu quero dizer que não dá, para você não dá, não dá. Você tem que se posicionar. Você está se prejudicando. Olha mais estratégia, como Moisés disse não. Olha a continuação. Versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir. Eu vou deixar vocês ir. Já que ele não conseguiu de um jeito, vou tentar de outro. Tá, eu vou deixar você ir adorar o Senhor. Desde que, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, a vosso Deus no deserto. Desde que, somente que, saindo, vocês não vão muito longe. Não vades muito longe. E olha que ironia. Orem também por mim, Faraó.
Tá escrito aqui. Orem também por mim. Vão, mas não vão muito longe. Querem ir? Tudo bem, vão. Mas não vão muito longe. Ou seja, não se aprofundem. Não vão longe. Busque a Deus, mas não queira ser aquele extremista. Como dizem alguns, né? Fanático religioso. Que negócio de ficar buscando e orando, buscando. Não, para com isso. Vá, beba o cristianismo de forma social. Eu vou usar essa expressão, certo? Eu bebo, isso aqui é o cristianismo, tá? Eu bebo o cristianismo socialmente, tá, gente? Eu não me embebedo do Espírito Santo. Eu não me encho. Socialmente apenas. Eu vou aos encontros. Eu estou com os meus irmãos. Que bom é ver vocês, queridos. Amém. Glória a Deus, amém. Amém, eu quero me envolver, eu quero ajudar aqui. Vocês precisam de quê? Não, a gente precisa de alguém que se dedique, que se envolva, que mergulhe na adoração. Irmãos, eu acho que não é bem para mim isso, sabe? Eu bebo socialmente. Queridos, com relação ao Espírito de Deus, com relação a Deus, você não tem que ficar. Você tem que ser profundo, você não tem que ficar lá. Se é para buscar a Deus, vamos buscar para valer. Se é para ser discípulo, olha para mim, querido. Se é para ser igreja, que seja com intensidade. Você está aqui fazendo o quê? Eu cheguei uma vez para alguns pastores, amigos meus, e disse: meus irmãos, o tempo vai passando e nós continuamos os mesmos. Como a gente pode ser tão incompetente com relação às coisas espirituais? Eu vou usar essa palavra, irmãos: incompetentes. Quando se trata do trabalho no mundo, metas, planejamento, alvos, objetivos, intensidade. Quando se trata de ganhar dinheiro, meu irmão, vou-me embora, vou fazer o máximo que eu puder, vou dar o meu sangue. Quando se trata de fazer discípulos, eu não tenho tempo, estou cansado. Quando se trata de multiplicar a vida de Deus em outra pessoa, não é bem assim, irmãos. Não precisa ser tão exagerado. Queridos, o mundo clama por uma transformação. Nós temos a mensagem que vai libertar pessoas. Eu poderia contar para vocês inúmeras histórias aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu quero dizer a vocês o seguinte: que tem pessoas esperando por vocês agora, e que precisam de cristãos intensos, com pegada. Eu não vou bater aqui não, para não quebrar. Eu vi uma vez um pastor pegou uma mesa assim de vidro com a ceia e fez aleluia, pá, quebrou a ceia todinha no chão. Amém? Olha para quem está do seu lado, fecha a mão e diga: pegada. Com intensidade. Deus quer uma busca com intensidade. Intensa, irmãos. Aleluia. Olha, quando você é um cristão intenso, olha para mim, queridos. Quando nós somos cristãos intensos, meus irmãos, eu vou fechar até a boca assim para falar. Nós temos aquele espírito do leão de Judá. O Espírito de Jesus está em nós. Quando buscamos com intensidade, vivemos o projeto de Deus com intensidade, meus irmãos, sabe o que acontece? A gente acaba atraindo pessoas com intensidade para perto da gente. Eu quero compartilhar com vocês milagres que estão acontecendo com a gente em Lajedo. Rapidinho. Cheguei naquela cidade, disseram para mim: essa cidade não gosta de crentes. Como assim? Não gostam? Começaram a tentar produzir em mim essa covardia. Eu disse: não vou deixar isso me abater. Pelo contrário, vou mostrar para esses irmãos que isso não é bem assim. Vamos para cima. Se é para ser cristão, se é para ser igreja, vamos fazer com intensidade, com pegada, na proclamação, no amor, no discipulado, no ajuntamento. Olha quem foi para lá, quem conviveu com a gente: Wagner e Jussara. Eles viram como é.
vamos para cima. Vamos na direção das pessoas. Irmãos, nesses últimos 45 dias, 51 pessoas se converteram. Nos últimos 45 dias. Nós já passamos de 250, irmãos. Em 1 ano e 8 meses. Eu estou achando pouco, irmãos. Porque o que Deus quer é que haja em nós tal manifestação do Espírito, que a cidade se curve diante da glória de Deus. E quando o Espírito faz a coisa, a gente fica mesmo sem saber. Não fui eu que fiz. Eu realmente reconheço. Não é a gente. É o Senhor, nosso Deus poderoso, quem faz. Agora a gente precisa festejá-lo. A gente precisa adorá-lo com intensidade. Separar-se do Egito. Capítulo 9 fala das outras pragas, a peste dos animais, veio as úlceras, veio a chuva de pedras. No capítulo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse, olha a negociação de Faraó, gente, olha. Tudo bem, vão, sirvam ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés, haveremos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Haveremos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. Tudo bem, se vocês quiserem ir, caso eu vos deixe ir, vá o Senhor com vocês. Vede, pois vocês tende conosco mais intenções. Se não há de ser assim. Não, se que vocês querem ir, vão vocês sozinhos. Quinta estratégia do adversário. Quer buscar a Deus? Busque você sozinho. Quer vida cristã? Busque você a Deus sozinho. Não leve ninguém com você, não. Não, senhor. Viva sua vida individual entre você e Deus só. Vá você não quer? Adore a Deus. Não se envolva com mais ninguém. Não proclame. Não leve ninguém com você. Deixe os outros aqui. Ide somente vós. Preocupe-se só com você. E aí, irmãos, acabamos entrando naquele cristianismo egoísta. Quantas e quantas igrejas não crescem em todos os lugares? Sabe por quê, irmãos? Porque cantam aquela música. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se meu pai não for, não impede a mim. Se meu pai não for, não impede a mim. Não, Moisés disse, iremos todos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Falta essa postura, irmão. Às vezes falta essa postura. Não só a nossa casa, queridos. É termos uma atitude proclamadora, constante. É irmos em busca das pessoas e das vidas. O inimigo não quer que nós acendamos o nosso coração, alarguemos esse coração para irmos na direção dos perdidos, dos nossos irmãos e irmãs que estão aí fora. Ele não quer que você se mobilize, que você se preocupe em alargar o seu coração para receber as pessoas, para amar mais gente. Eu sempre lembro daquele filme do Mel Gibson, o último, como é o nome? Até o Último Homem. Aquele soldado Desmond Doss, que foi para a guerra, que chegou ali na guerra. Quem assistiu esse filme aqui? Todo mundo assistiu esse filme aqui? Que chegou ali na guerra, irmãos. Não para pegar em armas, mas para salvar seus companheiros. Ele era um médico. Para salvar seus companheiros que estivessem feridos. E ele sozinho foi para as trincheiras mais perigosas, onde muitos tinham corrido de lá e tinham ficado os feridos lá, morrendo, sendo deixados à própria sorte. Ele pega aqueles feridos, coloca nas costas e sai. Conta-se que mais de 100 pessoas, de 50 a 100 pessoas estimadamente, eu estava lendo,
50 a 100 pessoas foram salvas por um único homem no meio das trincheiras. E em suas orações, quando ele ia, não é história de cinema não, queridos, é vida real. Quando ele ia para as trincheiras, ele parava e dizia: Senhor, me ajude a salvar mais um. Meus irmãos, que Deus nos dê esse amor, irmãos. As pessoas precisam de nós. Eu peço a Deus aqui, irmãos, que o Senhor toque o seu coração. Não se trata apenas de você. Se trata de um projeto eterno. Cada vida que você leva para o céu, você leva para Deus. Você está alterando o destino de uma pessoa eterno. Você está influenciando na mudança eterna de uma pessoa. Uma vida que pode ser transformada, porque você se preocupou em alargar o coração por ela. Agora os cristãos se enfiam nas suas casas e nem com seus vizinhos conversam. Não usam estratégias. Cheguei em Lajedo, disseram que meus vizinhos odiavam crentes. Eu disse: vou provar que não é. Comprava bolos, eu comprava bolo de milho, bolo de macaxeira. Partia o bolo em 4 e saía dividindo. Chegava na casa do vizinho lá: ô, seu Manel, vem cá, querido. Ó, eu trouxe um bolinho para o senhor. E sentava com o seu Manuel e tomava café. Entre, meu filho, entra aqui. E tinha lá Padre Cícero desse tamanho. Só faltava dizer: quer também, Padre Cícero, aqui? Estou pouco me lixando para a estátua do Padre Cícero. Eu quero esse Manuel. E ali, irmãos, a gente começou a evangelizar aquela vizinhança. Irmãos, não era bem assim, não. Se preocupe com seus vizinhos. Use e peça a Deus estratégias. Você não pede a Deus estratégias para ganhar o seu dinheiro? Peça a Deus estratégia para ganhar discípulos. Essas são riquezas insondáveis e eternas. Paulo dizia: essa é a minha alegria e coroa diante de Deus, vocês. E a última, capítulo 10, versículo 24. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Tudo bem, vá, mas os bens de vocês ficam. O vosso rebanho, o vosso gado fica. Qual a resposta dele? Moisés: também tu, Faraó, nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará. Aleluia. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ou seja, irmãos, o inimigo quer que você não entregue os seus bens a Deus, que dos seus bens não venham sacrifícios a Deus. Quando se trata de bolso, quantas pessoas não querem renunciar? Quando se trata de riquezas e bens, o inimigo quer que você deixe tudo no Egito, que Deus não tenha controle sobre os seus bens, que Deus não te direcione quanto ao que você tem ou não que sacrificar. E às vezes você sabe, quando se trata, você evangeliza, você faz, mas quando se trata de dinheiro, tem pessoas que, sabe, não sacrificam ao Senhor. Isso é mais uma estratégia adversária. Nossos bens, queridos, são do Senhor. Nenhuma unha fica no Egito. Diga: nenhuma unha ficará. Amém? Para adorarmos o Senhor, irmãos, temos que estar ligados nessas estratégias. Porque às vezes estamos tão frios. Porque às vezes estamos caindo nessas estratégias aqui. Cuidados da vida, fascinação das riquezas, cobiça desse mundo, egoísmo, não compartilhamos para outras pessoas, acreditamos que milagres existem no mundo também, ficamos meio frios, meio termo, não nos posicionamos. Mas quero pedir a Deus, você pode ficar de pé, eu quero orar com você.